que é uma disciplina de ética profissional na educação física. Nós vamos ter na aula de hoje a resenha do filme temático Clube do Imperador. Vamos fazer uma dinâmica, trazendo fatos que foram presentes na história, né, no filme O Clube do Imperador, e também vamos relacionar com uma série de conceitos que estão presentes na disciplina de ética profissional. Então, nós vamos para o filme temático O Clube do Imperador. Esse filme, como característica geral, essa história se passa numa escola muito tradicional, é uma escola americana. Essa escola é uma escola para rapazes. Vocês percebem, inclusive, que ao longo do filme, quando a gente vai chegar na parte final, a gente percebe que com as mudanças e com as transformações, a própria escola se adequou às transformações, e no final a gente já percebe uma escola muito mais moderna, com meninos e meninas, com pessoas das mais diversas raças. Então, no início, a gente tem uma escola ainda para rapazes, é a escola Saint Benedict, né? Então, nós vamos ter como protagonistas, nós vamos ter aí o Kevin Kline como professor, o professor Handert, o Kevin Kline. Ele é um professor de excelência moral. A princípio, a gente percebe uma excelência moral na sua conduta, né? É um professor muito comprometido com a docência, com a sua turma e com a sua disciplina, que é justamente uma filosofia greco-romana. Então, a gente vai perceber que são alunos muito bem abastados, de uma parte da sociedade bem privilegiada, é possível a gente perceber isso, e dentro dessa escola, anualmente, eles fazem um concurso tradicional, que é o concurso, que é uma competição anual chamada Senhor Júlio César. Então, o professor Handert, ele é o mediador dessa cerimônia, dessa solenidade, né? E nessa história do Clube do Imperador, a gente tem acesso à experiência que ele teve com um grupo de alunos. Esse grupo de alunos, no primeiro momento, a gente percebe o comprometimento que eles têm com as lições dadas pelo professor, né? E é uma turma que a gente percebe que tem uma relação muito, muito boa com seu mestre, né? E aí, com a chegada de um aluno novo, ele chega, inclusive, ele chega num período já atrasado, né, na aula. Então, o Cedric Bell, ele chega e ele influencia de uma forma muito impactante. Então, tudo começa a mudar a partir da chegada do Cedric Bell, que ele é filho de um senador americano, e ele vai trazer uma influência que vai ser bastante discutida por nós, né, ao longo dessa resenha do filme O Clube do Imperador. Então, de maneira geral, eu trouxe para vocês algumas informações e a gente vai comentar e trazer um pouquinho sobre o que vocês compreenderam sobre a história, e certamente vocês perceberam que é um filme cheio de frases impactantes, né? Ao longo da história, a história vai se passando e nós vamos percebendo uma série de frases filosóficas, o que chamamos de epígrafes, que vão sendo colocadas entre os diálogos. Desde o início do filme até o seu final, a gente tem muitas frases interessantes que podem ser problematizadas, discutidas, e é isso que a gente vai fazer um pouco. Então, parte do que eu quero que vocês construam nessa resenha, de forma remota, é justamente não trazer um resumo do que entendeu da história, mas, primeiro, colocar uma pergunta de entrada. O que é ser ético? Então, a gente vai fazer uma relação da nossa disciplina de ética profissional, do entendimento que vocês têm do que é ser ético, obviamente não baseado num conceito teórico de algum filósofo ou de alguém que pensa a filosofia e a ética, mas o que é ser ético no sentido das experiências de vida que vocês trazem consigo. Ou seja, desde os primeiros anos de vida, na relação com a família, na relação com a escola, na relação com os pares, ou seja, nas inter-relações que vocês, ao longo da existência, vêm desenvolvendo em qualquer
experiência ou participação que vocês têm, seja na escola, na família ou fora dessas instâncias. Por exemplo, na universidade, com os amigos, com as pessoas queridas e com as pessoas que vocês se relacionam de alguma forma. Então, vocês têm uma construção de ética. Essa construção de ética ela é baseada em valores e princípios que vocês não abrem mão, porque também faz parte da educação que vocês tiveram. Então, a pergunta de partida que eu vou querer que vocês desenvolvam é o que é ser ético na opinião de vocês, no que vocês procuram no dia a dia desenvolver enquanto pessoas, e a partir daí a gente vai conversar um pouco sobre o Clube do Imperador, sobre algumas passagens que se deram nessa história, e também trazer à tona a experiência que vocês tiveram com uma das frases que foram colocadas no filme e que vocês, de alguma forma, se identificaram e desenvolveram um comentário que foi solicitado na atividade da disciplina, ok? Então, é mais ou menos essa linha de desenvolvimento da atividade. Então, nós temos, dentre tantas colocações brilhantes que foram, ao longo da história, ofertadas para nós, que estávamos ali assistindo o filme, eu separei algumas e vocês tiveram que se identificar com alguma dessas aí, né? E teria que ser apenas uma. Então, a gente inicia. Débora, tu pode fazer a leitura da primeira frase? Bem, a primeira frase é: a juventude envelhece, a maturidade é superada, a ignorância pode ser educada, a embriaguez passa, porém, a estupidez é eterna. Obrigado, Débora. Então, essa frase, a gente deve lembrar bem quando ela foi dita, né, pelo professor. Na verdade, o Cedric Bell diz, ele age de uma forma tola, de uma forma estúpida, né? E aí o professor vem com essa frase, é uma frase muito impactante, uma frase longa, extensa, e uma frase que deixa para a gente um pensamento muito profundo do quanto aquele garoto, naquele momento, agiu de uma forma, vamos dizer assim, estúpida. Então, o que eu poderia trazer para vocês dessa primeira frase é o entendimento que essa estupidez ela não pode ser educada. Por que ela não pode ser educada? Porque o sentido, pelo menos esse sentido que eu percebo na frase e na colocação do professor, vocês devem lembrar, naquele momento que o professor pede para o Cedric Bell para ele citar alguns imperadores. E ele, de uma forma estúpida, responde. Primeiro ele cita lá o nome dos anões da Branca de Neve, e na sequência, quando o professor, mais uma vez, pede a ele a resposta sobre os imperadores, ele vem com a resposta da formação dos Beatles. Não é isso? Então, na verdade, ele quis, grupo de amigos, né, da turma, ele quis, de alguma forma, mostrar um domínio daquela situação, mas com muita, pelo menos na minha opinião, com muita excelência, o professor, de uma forma muito séria, chama a atenção a ele quando traz essa reflexão. Por isso que eu entendo a estupidez não como o contrário de... A estupidez aí ela não quer dizer que você não tem o conhecimento, porque o ignorante, ele, às vezes, ele não tem a resposta correta porque ele não tem a informação, ele não tem o conhecimento. Já o estúpido, ele não tem um senso de discernimento, né? Nesse caso aí, de saber o momento e onde ele estava, com quem ele estava e o que ele deveria ter feito. Então, a gente percebe nessa frase uma força muito grande, e quando o professor leva para os alunos a mesma pergunta, e os alunos de pronto respondem de uma forma séria e correta, a gente percebe que ali o Cedric Bell, de alguma forma, ele foi impactado pelaquela conduta do professor e pela forma que os seus colegas reagiram, né, àquela situação. Então, essa estupidez eterna, na verdade, a eternidade aí é nesse sentido de durar muito tempo. Então, essa frase foi uma frase dessas todas aí, foi uma das frases mais significativas para
a experiência que eu tive com esse filme em relação ao que acontece depois. O estúpido aí é nesse sentido, de alguém sem discernimento, de alguém sem sensatez e não sem informação, e não alguém que, de fato, fosse ignorante, porque a ignorância ela pode ser educada. Talvez essa frase traga, de uma forma, vamos dizer assim, mais implícita, esse entendimento. Que se fosse a ignorância por não saber a resposta, isso poderia ser sanado com a presença da informação, com a educação. Já nesse caso, o Cedric Bell, ele demonstrou ser uma pessoa estúpida. Então, a gente vai para a segunda frase. Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles se tornarão seu caráter. E vigie o seu caráter, porque ele será o seu destino. Inclusive, vai ter uma outra frase que vai dizer que o caráter de um homem é o seu destino. É uma frase, a gente está lidando com frases que foram pensadas há muito tempo atrás, em outras épocas, mas a gente poderia fazer uma correção histórica e dizer que o caráter de uma pessoa é o seu destino, né? Então, seja homem ou mulher, o caráter de uma pessoa é o seu destino. Então, essa segunda frase, ela traz um pouquinho o que a frase 5, de uma forma mais sucinta, ela nos representa. Então, o caráter, na verdade, nesse sentido aí, a gente tem um pensamento de, muitas vezes, avaliar a conduta das pessoas e classificar aquela pessoa como uma pessoa sem caráter. Então, essa expressão sem caráter, essa expressão ela não está bem colocada, porque as pessoas elas têm caráter, elas podem ter bom caráter ou elas podem ter mau caráter. Então, quando vocês ouvirem essa expressão, eu não sei se vocês já ouviram ou já falaram, aquela pessoa ela é sem caráter. Ela pode ter agido de uma forma que parece que ela não tem nenhum valor. E caráter, na acepção da palavra, caráter vem de característica. Então, esse caráter que a gente quer é um caráter bom, um caráter que seja construtivo, né? Que sejam observado nas condutas das pessoas, sempre em prol da coletividade. Então, quando se diz que o caráter de um homem é o seu destino, é porque, quando a gente olha toda a vida de uma pessoa, a gente vai perceber que a vida que ela teve vai estar muito relacionada com a pessoa que ela foi. Óbvio que tem coisas que fogem do nosso controle. Isso é real. Mas, tratando filosoficamente de ética e de moral, a gente consegue, ao final, fazer uma relação entre o que aconteceu com aquela pessoa e a vida que ela teve. Então, de alguma forma, essa frase ela traz para nós esse sentimento aí. Eu vou trazer para vocês um pensamento também curto que está relacionado com essa frase 2 e com a frase 5, que tem a ver com o caráter, com a gente ter vigilância nas nossas condutas, nas nossas ações, porque isso guiarão, vamos dizer assim, conforme a frase, o nosso destino. Então, tem uma frase, eu vou dar o crédito, a Edélzia Oliveira, é uma frase que eu, em um desses sites de filosofia, eu tive eu li essa frase e fiz uma relação semelhante com o que propõe essas frases do filme. Ela diz que o caráter da pessoa ela é o seu destino, porque as escolhas elas vão revelando a verdadeira identidade de quem somos, por mais que a gente tente escondê-las. Então, olhem só, percebam a profundidade desse pensamento, dessa reflexão. Porque a gente poderia justificar que o caráter das pessoas é o destino justamente por isso. Porque as pessoas, em algum momento, a gente vai se revelar. Não tem como nos esconder a nossa identidade, esconder o nosso caráter. Então, as escolhas vão revelando a verdadeira identidade das pessoas, por mais escondidas que elas a mantenham. Então, percebam a profundidade e o ritmo com que eu trago para vocês essas colocações e essas frases que foram tão impactantes no filme O Clube do Imperador. Ok?
ambição e conquista sem contribuição não tem significado. Aí eu vou passar, quero escutar um pouquinho da Débora em relação ao que ela pensa quando ela lê essa frase. Ambição e conquista sem contribuição não tem significado. Lembrando, Débora, que eu gostaria que a sua posição tivesse um apoio na história, porque você lembra que em algum momento o professor Randert vai dizer que ambição e conquista sem contribuição não tem significado. E nós vamos identificar, já na segunda parte da história, o quanto o Cedric Bell ele age sem pensar em contribuição. Ele age em causa própria, aos próprios anseios, aos próprios benefícios. Então, quem faz isso, a gente tem até outros adjetivos. São pessoas egoístas. E, às vezes, se confunde a ambição como algo que é ruim, quando, na verdade, a ambição é o desejo que eu tenho, ou que vocês podem ter, de conquistar alguma coisa. Ambição pode ser o desejo de cumprir um determinado objetivo de vida que vocês têm. Essa é a boa ambição. Então, a ambição não tem nada a ver com a ganância, a ambição não tem nada a ver com o egoísmo, que são outros conceitos. Então, a gente percebe a colocação da frase que talvez tenha valido muito mais para todos os outros alunos da turma, que, de alguma forma, no final do filme, a gente percebe o quanto o professor aprendeu, não com o Bell, mas com os outros alunos, por mais que ele tenha investido em algum momento, talvez o professor Randert, ele tenha visto no Bell, vamos chamar ele de Bell, vamos abreviar, ele tenha visto um potencial, ele tenha visto um menino inteligente, que tinha potencial, e talvez ele tenha acreditado que poderia, de alguma forma, como ele mesmo falou para o pai do jovem, ele queria moldar, ele queria transformar a moral daquele jovem. E a gente percebe que talvez não fosse para o interesse do próprio pai do menino, como ele disse para o professor. Então, voltando para a Débora, depois de alguma forma, desse adiantamento da minha opinião, Débora, mas assim, a tua colocação, ambição e conquista sem contribuição não tem significado. Aí você pode trazer a sua visão, obviamente, com aquele link, né, a partir do que você assistiu no filme. Eu reflito bastante sobre essas temáticas, sabe, professor? E nessa terceira frase, me vem muito a cena do filme, onde é o Bell, né? O nome do personagem do aluno, onde ele anuncia que vai se candidatar, acredito que é a senador, né? Seguir o mesmo caminho do pai. Sim. E assim, foi bem impactante perceber que ele estava repetindo o mesmo comportamento lá de trás, porque dava a entender que ele tinha mudado, assim, de alguma forma. E eu vejo que realmente o que a humanidade precisa são de pessoas humanas e que pensem no bem comum, no bem de todos, que se coloquem na sociedade enquanto cidadãos, não só para obter ganhos, porque o ganho ele seria uma mera consequência de você exercer um bom papel na sociedade. Mas eu penso que, assim, quando você tem uma boa intenção, aquilo vai gerar um impacto, e é justamente isso que o senhor falou do egoísmo, né? Ele foi de uma maneira bem egoísta, e tem aquela cena lá que ele está conversando com o professor, e eu acho que ele fala alguma coisa assim que no universo dele as pessoas não ligam muito para essas coisas, que a conquista está em primeiro lugar, e o filho dele escuta aquilo e sai, né, bem chateado. Então, eu já fiz um link com aquele vídeo que o senhor postou para a gente do poder do exemplo, né? Porque eu acho, não é explícito isso no filme, mas dá para perceber que ele segue aquilo que ele aprendeu com o pai, que o pai também era do mesmo jeito. E aquela criança, né, ela fica impactada com aquilo.
porque aquilo vai, de alguma forma, fere ele, porque eu acho que toda criança tem essa coisa assim de ter orgulho do pai, de ter o pai herói. Então a criança sai ali chateada, né, porque fere um pouco dessa inocência e realmente assim mostra que ele coloca em primeiro lugar o reconhecimento, o status, a fama, e não, de fato, o papel que ele tem que desempenhar na sociedade para ser uma boa pessoa e realmente contribuir com o bem comum. Muito bem, Débora, é isso aí. Gostei bastante das suas colocações. A gente percebe que ele seguiu o mesmo caminho que o seu pai, né? Como você coloca, porque, na verdade, mais adiante, quando nós chegarmos nas frases que foram que vocês construíram, até mesmo frases que de alguns colegas que não estão presentes, mas eu vou trazer para a nossa dinâmica, né? Então a gente percebe que esse caráter é justamente essa construção de uma série de ações e de hábitos que a criança ela vai aprendendo desde os primeiros anos de vida. Eu até separei uma informação para vocês, que é justamente para vocês perceberem a importância da infância e da educação familiar. O primeiro ano de vida de uma criança, ela aprende 50% de tudo que ela vai vir a aprender na vida toda. E no segundo ano, ela aprende mais 25%. Percebam que com 2 anos de idade, nós já aprendemos, pelo menos em termos de personalidade, 75% de coisas que vamos aprender ao longo da vida toda. Por isso que é muito importante, e a base da ética, o caráter, ele é construído sim. A gente nasce sem nada e a gente vai construindo, e esses primeiros anos de vida são fundamentais. Há estudiosos da psicologia que dizem que com 5 anos esse caráter já está formado. Ele vai sofrer, sim, algumas influências ao longo dos próximos anos de vida, né? Porque uma criança vai virar adolescente, que vai virar adulto. Então, mas a base, a construção toda psicológica, ela vai estar aí, alguns falam até 7 anos de idade, mas até 5 anos de idade, muitos teóricos colocam como a fase que é de extrema importância para essa construção do nosso caráter. Então, com esses dados que eu trago, de alguma forma a gente pode entender um pouquinho do comportamento do Bel, porque a gente, de alguma forma, conheceu também um pouquinho do seu pai. Por mais que o pai tenha aparecido muito pouco ao longo da história, mas na cena que ele aparece, a gente percebe o nível de educação e de relação familiar que ele deve ter tido. Vamos para a frase de número 4. O Heráclito ele teve entre 540 a.C. a 480 a.C., ele deixou muitas frases importantes, inclusive frases curtas, onde trazem muitas reflexões interessantes. Então, nesse filme, a gente pode, de alguma forma, a gente pode atribuir ao Heráclito essa frase que diz que é impossível entrar 2 vezes no mesmo rio, porque no fluir do tempo, uma oportunidade perdida, ela está perdida para sempre. E, na verdade, ela significa o seguinte, ela significa que tudo flui e nada permanece. Então, está tudo em movimento, nada fica estático. Então, tudo flui. Se tudo flui, nada permanece como está. Então, essa frase ela traz um pouquinho disso. De maneira popular, a interpretação é que, voltando a esse rio, nem o rio será mais o mesmo que eu encontrei um dia, e nem eu serei a mesma pessoa. Em relação à frase, é impossível entrar 2 vezes no mesmo rio, no fluir do tempo, uma oportunidade perdida está perdida para sempre. Então, nós tivemos o Jacinto. Então, Jacinto, ele se identificou com essa frase e ele colocou o seguinte: acredito que essa passagem escolhida expressa bem o quanto a vida é passageira
e que precisamos aproveitar e ter as melhores escolhas acerca dos caminhos que devemos prosseguir. Pois assim, como em um rio que contém uma continuidade de água, assim não podemos se banhar da mesma água duas vezes. Na nossa vida, também é dessa maneira, em que não teremos a mesma oportunidade duas vezes. Elas podem ser parecidas, mas nunca vão ser iguais. Então, para mim, diz Jacinto, a mensagem expressa a singularidade em cada escolha e como devemos ter cautela nas nossas oportunidades, para assim obter êxito no final da jornada e não perder as mesmas no meio do caminho. Então, eu fico muito satisfeito de ter a oportunidade, enquanto professor, de trazer as boas influências, os bons materiais, para dar os bons estímulos, os melhores estímulos para vocês. Porque percebam o quão brilhante são as palavras que Jacinto coloca a partir de uma frase que está dentro de uma história, né, do filme temático, O Clube do Imperador, e que deve ter tido um impacto para ele, pois ele colocou de uma forma muito interessante o seu olhar sobre essa frase, a sua posição e diria até os seus sentimentos, né? Ficou muito claro as colocações dele. Vocês querem falar alguma coisa, Débora? Eu sei que você gosta bastante de filosofia. Quer trazer alguma impressão que você tem sobre essa frase? Você já tinha conhecimento dessa frase? Quer falar alguma coisa, Débora? Quer dar uma... Eu já conhecia essa frase e é como Jacinto ele colocou ali no comentário dele, né? Que a vida ela está em fluxo permanente, como o senhor falou também. Então, se a gente parar um pouco para pensar, um rio, se ele tem, assim, ele leva, esse fluxo de água pode nos levar a qualquer lugar. E dependendo das nossas escolhas, né, a gente pode ir para lugares melhores, também acaba voltando para aquela frase lá, que o caráter do homem é o seu destino. Essa foi uma das frases assim que mais me marcou durante o filme, eu achei bem, bem forte. Muito bem, Débora, é isso aí. Então, o Bruno, só reforçando, o Bruno também concorda com as palavras do Jacinto. Número 6, o importante não é viver, mas viver com retidão. Então, essa frase ela foi escolhida e a Débora vai trazer para nós agora e também relacionar essa frase com o que você pôde compreender, Débora, no filme O Clube do Imperador. O importante não é viver, mas viver com retidão. E a sua frase foi um texto brilhante, na minha opinião, e um texto extenso. Então, assim, de maneira geral, tu pode trazer, né, a sua reflexão sobre isso. Eu vejo assim que a vida ela precisa ter um sentido. Assim, eu sempre fui muito de refletir sobre o sentido das coisas, assim, o que é que faz sentido, o que é que não faz. Então, comentando essa frase, o importante não é viver, mas viver com retidão. Eu vejo esse viver com retidão, né, sem se desviar daquilo. Uma pessoa que ela adota um princípio, um valor, ela segue aquilo. Então, todas as escolhas dessa pessoa, elas têm que estar alinhadas com aquilo que ela acredita, que é importante. Pode ser as virtudes de coragem, de humildade, de fortaleza, de ser uma pessoa forte, de ser uma pessoa honesta. Então, essa vida, uma vida com sentido, com valores, é uma vida que vale a pena ser vivida, porque não permite com que a pessoa se torne alguém egoísta, sabe? Porque geralmente quem está ali vivendo na retidão, cuidando da sua própria conduta, vai ser uma pessoa que não pensa só nela, mas que pensa em como essa conduta dela vai impactar na sociedade, vai impactar nos outros. E cada vez que a gente encontra pessoas que a gente percebe que aquela pessoa tem um jeito de ser, um jeito de existir diferente, principalmente como é o nosso caso, né, que estamos aqui nos formando para ser professores
e podemos desempenhar um papel assim de muita relevância na formação dos jovens, dos adolescentes. Então, levar esse exemplo para as pessoas, isso impacta profundamente. Tanto que, assim, eu já ouvi algumas conversas em sala de aula, né, que teve aquele professor na escola que era super legal com todo mundo, que dava exemplo, que estimulava os alunos, e o aluno queria seguir o mesmo caminho do professor, porque ele foi aquela pessoa que marcou, que deu exemplo. Então, não viver uma vida vã, né, só em prol dos seus benefícios, daquilo que diz respeito só a você, mas viver uma vida pautada numa conduta, num bom caráter e que vai impactar positivamente o mundo, né, a humanidade. Muito bem, Débora. Parabéns pelas suas palavras. Só uma provocação. Então, para que você atinja seus objetivos, aquele pensamento popular que vale tudo para conseguir alguma coisa que você quer, de forma alguma. Eu comecei a ler, professor, a obra do Cortella. E ele fala isso das empresas, né, do foco no resultado. Aí eu fiquei assim, meu Deus, comecei a rir, porque realmente eu trabalhei numa empresa e a gente tinha, e eu saí de lá porque eu não aguentei. Até A mesmo. a gente tinha que convencer o cliente de comprar um plano, sabe? Só que se ele comprasse em determinadas datas, na fatura dele viria cobrando o antigo e o atual. Então, tipo, o foco era no resultado. Então, eles cobravam que a gente vendesse. Se a gente falasse para o cliente que ia vir cobrando os dois, o cliente não ia querer. Sim. E, tipo, eu lembrei muito disso quando eu li essa parte do Cortella no livro, falando sobre as empresas, que o foco é no resultado. E eu fiquei assim, realmente, porque como é que se obtém esse resultado, né? É tanto que, assim, eu acredito que já entra em outra questão que eu vejo que está muito em alta hoje em dia, assim, as pessoas querem muito alcançar um determinado objetivo, e aí fazem loucuras e ficam doentes e adoecem, quando, na verdade, a gente precisa aprender a gostar de caminhar, né? A curtir o processo e saber que um dia, se a gente fizer por onde merecer e se a gente for digno de tal lugar, a gente chega lá. Muito então, eu acho muito isso, assim, do vale tudo, é aquela coisa, né, que ele coloca, fazemos qualquer negócio. Esse negócio aí não é para mim, não. Exatamente. Essa provocação é baseada justamente no qual é a tua obra do Mário Sérgio Cortella. Na verdade, Débora, você traz para nós, você valoriza, ficou claro pelo que você diz, que você valoriza a jornada, não é isso? Ou seja, a caminhada que você diz é justamente a jornada. O destino está lá na frente, né? O que vai acontecer, a gente não sabe. Mas eu acredito até que eu concordo plenamente que não vale tudo para que você bata sua meta, não. Espera aí, eu tenho os meus princípios e valores. Agora, é uma situação difícil porque tem uma série de pontos aí que devem ser pensados e discutidos, inclusive o próprio emprego, né? Uhum. Não é isso? Então, vamos continuar, depois da participação da Débora. A gente tem uma série de momentos, né, do filme. Deixa eu fazer um resgate de alguns momentos que a gente pode também conversar, né? Então, a gente tem logo no início uma relação muito positiva entre o professor Randert e os seus alunos, né? Os alunos muito comprometidos, muito engajados com as aulas e com os conteúdos que estavam sendo oferecidos pelo professor, alunos participativos, né? A gente tinha um clima muito bom nessa sala de aula. E aí a gente vai ter, né, a presença daquele aluno que chega depois, que é o Bel, que vai trazer uma influência diferente, vamos dizer assim, para aquela atmosfera, para aquela sala de aula, para aquela escola. Ele acaba tendo uma influência muito forte sobre os seus colegas, né? Os outros meninos, eles acabam vendo no Bel alguém com, talvez assim, como uma referência que, de alguma forma, faz com que eles acabem mudando um pouco, né, daquele comportamento que eles estão naquele momento
E aí eu não estou falando do caráter, né? Ninguém mudou o caráter por fazer amizade com o Bel, mas a gente percebe uma mudança de comportamento. É um outro, é um outro olhar que a gente pode discutir também, né? O que é comportamento, o que é caráter? Será que caráter pode ser modificado? O comportamento a gente percebe que sim. Eu posso agir de uma forma agora com vocês e repensar sobre a forma que eu agi e, de alguma forma, identificar alguns pontos que eu possa vir a melhorar como pessoa, como professor, como amigo, e eu posso mudar o meu comportamento, eu posso agir diferente. Já uma série de coisas que estão imbuídas dentro de mim desde que eu nasci, que é a construção do meu caráter, talvez isso foi o que a gente tenha tentado descobrir no Bel, uma mudança que não era permitida, porque o conjunto de princípios e valores com que ele foi, vamos usar a expressão do professor Handert, moldado pelo seu pai, não dava nenhuma brecha para que houvesse uma possibilidade de mudança, né? Então, a gente percebe que, ao longo da história, há até mudança de comportamento. Eu vou mostrar para vocês. Então, há um momento, aí é uma conversa que acontece entre o professor Handert e o pai, né, o senador, o pai do Cedric Bell, onde há uma conversa, a gente percebe o quão esse pai parece ser alguém desprovido dos bons costumes, dos bons hábitos, né? Já oferece de antemão uma arma, lá como é que chama lá, um charuto, né? Coisas que não são, vamos dizer assim, legalmente permitidas. Então, ele já recebe o professor impondo a ele aquela expressão que também está no livro do Mário Sérgio Cortella, né? Quando ele diz assim, você sabe com quem você está falando? Então, o pai do Bel, de alguma forma, ele não disse essa frase, mas ele agiu mais ou menos dessa maneira. Como é que você quer moldar o meu filho? Quem molda o meu filho sou eu. Você vai ensinar matemática e português, as operações da matemática. Então, percebam o quanto ele se mostra ao professor alguém que não está aberto vamos dizer assim, ao conjunto de princípios e valores que o professor quer oferecer. Inclusive, quer oferecer em forma de educação ao seu filho, né? Então, a gente percebe aí, de alguma forma, isso justifica, talvez, no futuro, a conduta do Bel, né, do filho, talvez. Na melhor das intenções, a gente pode não depositar toda a culpa naquela pessoa, porque ele foi construído dessa forma, né? Então, a gente entende. Mas a gente percebe que tem várias experiências, talvez até na vida de vocês e na minha também, que pessoas mudaram, que pessoas que mudaram e que talvez a gente nem acreditasse. Mas alguma coisa aconteceu, que aquela pessoa mudou. Mudou o caráter, talvez tenha mudado o comportamento, mas já foi o bastante em alguns casos, quando se muda o comportamento. O caráter vai estar sempre lá. Então, aquela frase, o caráter do homem é o seu destino, ou o caráter de uma pessoa é o seu destino, eu sempre repito a frase que, de alguma forma, ela cola com essa frase que é: as escolhas vão revelando a verdadeira identidade da pessoa, por mais escondida que ela seja. Então, se eu faço escolhas boas, eu vou ter a oportunidade de ter uma vida melhor, porque eu vou interagir melhor com as pessoas que estão na minha convivência. Eu não sei se vocês já tiveram de conviver com alguém que vocês não gostam, mas o segredo para essa convivência ser boa é que vocês sejam bons e que ajam de uma maneira sempre pensando não só em vocês, mas também naquela outra pessoa, porque às vezes a gente nem sabe por que ela age da maneira que age. Então, existem alguns fantasmas que muitas vezes a gente não sabe, a gente não entende, a gente não compreende, a gente não consegue identificar, mas são forças influenciadoras que fazem com que aquela pessoa haja da forma que age. Claro que é um tema mais complexo e não é o papel dessa dinâmica e dessa resenha que nós estamos aqui desenvolvendo, ok, pessoal? Então, o Bruno traz que já ouviu de uma professora de português durante o ensino médio que estava andando com mais influências. Aí você já percebe que já há um julgamento de valor, que pessoas são mais e que eu estou andando com pessoas mais.
Então, às vezes, é uma impressão que a pessoa desenvolve de uma ou mais pessoas e, às vezes, sem um menor conhecimento de quem é aquela pessoa e por que ela age da forma que age. Por isso que não é legal, pessoal, a gente apontar o dedo e fazer julgamentos de valores, desconhecendo um contexto e por que aquela pessoa agiu da forma que eu não agiria. Então, às vezes, é melhor a gente tentar entender. Mas, voltando à colocação do Bruno, que é importante, a professora alertou para ele que ele estava andando com pessoas que eram má influências. Ele mudou de comportamento e aquilo não era adequado. Ele está colocando sobre a mudança do comportamento, mas não de caráter. É isso mesmo, Bruno. É isso que eu tentei colocar. Nesse episódio, ele coloca que foi devido a ele ser um aluno aplicado, né? E de uma hora para outra ele parou de se esforçar. E aí ele, de fato, ele aceita que houve uma influência, sim, de pessoas. Muito bom, Bruno. Isso acontece, sim. E muitas vezes a gente nem precisa abandonar essas pessoas, mas a gente vai fazer o que a Débora colocou. De alguma forma, ela diz, eu tenho valores e princípios que eu não abro mão. Ou seja, importante não é viver, mas viver com retidão. Viver com retidão é seguir regras. Né? Eu, por exemplo, eu gosto de seguir regras. Se não houvessem as regras a serem seguidas, eu ficaria mais ou menos assim, uma pessoa sem saber como agir muitas vezes. Então, é importante que se tenha essas regras. E essas regras, elas são regras para convivência. Quando não se tem regra, a gente vai agir de qualquer forma. Já assistiram lá o Mad Max? Então, aquilo ali não tem regra. Aquilo ali vai ser uma barbárie, né? Vai ser algo que vai se assemelhar, inclusive, com o nosso debate quando nós tivermos acesso ao segundo filme temático, que eu vou trazer para vocês, que vai ser bem impactante, eu garanto, para vocês. Porque a gente vai reagir a uma forma de relação entre as pessoas que nem sempre a gente está acostumado, ok? Mas voltando, vamos voltar. Professor, eu quero fazer alguns comentários. Oi, Débora, pode falar, Débora. Eu penso assim, sobre o Bel, eu acredito que se ele escolhesse mudar, se ele escolhesse se redimir, porque assim, vamos dizer que ele teve uma segunda chance, quando é feito novamente lá o concurso do senhor Júlio. Se ele tivesse assim, sido honesto, sido probo ali, ele daria outra coisa, assim, ele assumiria que errou no passado, mas escolheu fazer diferente. Mas, assim, eu acredito que precisaria de uma motivação interna muito grande. Às vezes, para ele se sentir, de repente, aceito pelo pai ou ter aquele reconhecimento do pai, ele precisava seguir aquilo. E isso que o Bruno falou das influências, né, essa questão do episódio da professora, é justamente o que acontece no filme, na cena que, assim que o Bel ele chega na escola e abre lá aquela mala dele que tem as revistas, que tem outras coisas diferentes, que os meninos não tinham contato com aquilo. Então, meio que tem acesso àquelas coisas, mas aquilo não vai modificar quem eles são, mas é como se fosse mais assim, meio que uma novidade, tem aquela cena dele com as garotas, então tudo isso mexe um pouco, né, com os meninos nessa fase da adolescência, de querer, de repente, se sentir assim mais galã, não sei como dizer, mas é bem interessante assim, pensar essa questão que o senhor falou, né, de modificar o caráter, de como nossas escolhas elas impactam o nosso caráter. E outra coisa que eu acho bem interessante assim que eu leio na literatura cristã a respeito das virtudes, que é o assunto que eu estou estudando no momento, que eu li num livro que se chama A Conquista das Virtudes, que para você adquirir uma determinada virtude, você precisa colocá-la em prática através dos seus atos, de atos repetitivos que vão reforçando aquela virtude até ela se consolidar de alguma forma. Então, eu acho que, assim, que se a pessoa, ela realmente ela tem uma motivação interna para aquilo, se ela tem essa capacidade, como o senhor mencionou, de refletir, de parar
um momento e ter aquela sensatez, uma lucidez, eu acho que a pessoa ela consegue ir por um caminho diferente, né? Exato, Débora, muito bem. Talvez o Bel ele não consiga ter essa percepção que está fazendo a escolha errada, Uhum, devido ao caráter. Exatamente esse conjunto de hábitos que ele acumulou ao longo da sua vida, né? Ao longo, vamos dizer assim, da sua infância e adolescência, porque a gente vê ele, o início do filme, ele é um jovem, né? Ele é um adolescente, mas assim, ele não tem essa percepção de certo e de errado que a gente consegue identificar. Logo, ele não vai mudar. Então, quando nós pensávamos que ele ia mudar naquela segunda oportunidade, uhum, ele jamais, talvez, tenha passado na cabeça dele agir diferente, porque ele não tinha essa percepção que estava agindo de uma forma que não era, talvez aspas, né, que ele devesse agir diferente. Então, hoje a gente consegue, até mesmo, não é assunto nosso, né, mas, por exemplo, a psicologia ela tem uma classificação de pessoa que é justamente o sociopata, que já é uma derivação do psicopata. Essa pessoa ela não tem esse senso de certo e de errado. Então, o Bel, de alguma forma, pelo menos eu tenho essa impressão, talvez ele se classificasse nessa levando em consideração isso que eu trouxe da psicologia, talvez ele fosse um sociopata, porque ele agia friamente, sem nenhum tipo de sentimento. Inclusive, quando você coloca que ele se encontra com o professor já depois do segundo concurso, que o professor fala que obra, eu não vou lembrar agora exatamente a frase que a gente fez a reflexão, mas assim, deixar uma obra, né? Daquele do Chutruk Narut. Vocês lembram da frase que está em cima da porta da entrada da sala? Esse filósofo ele não deixou nenhuma contribuição. Então, ele foi egoísta, ele conquistou, mas ele não deixou nada para a humanidade. Logo, essa pessoa foi esquecida. Então, a gente lembra de uhum. Aristóteles, de Platão, de Sócrates, de tantos e tantos filósofos que foram grandes pessoas de excelência moral e que deixaram um legado teórico importante sobre ética, sobre conduta, sobre uma série de questões, sobre virtudes, eram homens virtuosos. E o Chutruk Narut, como não pensou em deixar nada, ele só pensou na própria ambição. Então, essa frase, ela se aplica perfeitamente a essa personagem, o aluno Bel. Porque a impressão que a gente tem é que não vai haver mudança. Ele ali quer fazer o quê? Ele quer se eleger. Aquela reunião, aquele segundo encontro para o concurso do senhor Júlio César, na verdade, não foi uma revanche. Ele não queria revanche. Ele queria se lançar ao Senado dos Estados Unidos. E ali ele viu a possibilidade de pegar as pessoas mais influentes da sociedade, porque entre aqueles amigos da escola tinham grandes empreiteiros, grandes médicos, grandes professores universitários, ele tinha grandes influenciadores da sociedade e seria importante reunir essas pessoas e se lançar ao Senado dos Estados Unidos. Então, ali, para nós, do ponto de vista didático, né, porque a gente utilizou o filme como um produto didático e pedagógico para a gente falar sobre ética e conversar um pouco sobre esses temas que estão relacionados, foi muito importante. Mas em nada ali pareceu dele sentir pelo fato de ter perdido mais uma vez o concurso. Tanto é que ele contratou alguém para fazer o serviço sujo. E agora usando da tecnologia, né? Porque tinha alguém lá atrás da sala soprando as respostas e ele lá com aquele ponto. E aí o professor teve uma grande sacada, que foi fazer a única pergunta que não tinha em nenhum livro, que o filósofo Chutruk Narut ele não tinha deixado nenhuma obra. Ele foi esquecido. Por quê? Porque teve ambição sem contribuição. Então, nós hoje, nessa aula, a gente está desenvolvendo uma reflexão onde a gente vai deixar uma contribuição, nós vamos deixar um produto, nós vamos deixar um vídeo de uma aula, de uma resenha e de uma discussão sobre esse filme, O Clube do Imperador, que qualquer outra pessoa que tenha interesse
sobre esse assunto vai ter a oportunidade, das nossas falas, aprender um pouco mais, né? Então, assim, a gente teve o propósito da nossa aula e vamos deixar uma contribuição. Qualquer coisa nas nossas vidas, pelo menos a minha opinião, é que seja assim, que a gente pense sempre em deixar um legado, sempre deixar alguma coisa que alguém possa vir a consultar ou ter acesso e que isso possa melhorar a vida daquela pessoa. Acho que já avançamos muito se conseguirmos. Ok? Então, Débora, a gente está indo bem no caminho certo mesmo. Eu estava pensando em trilhar, por mais reduzida que seja a nossa audiência nesse vídeo, mas a gente está conseguindo, em trio, deixar um bom produto com base no que foi vivenciado nessa história, né? Então, assim, só para adiantar, a gente já vai caminhando para o final da dinâmica, então nós vamos ter ainda algumas outras passagens, como, por exemplo, esse momento é importante, o professor vai oferecer um livro, ali o professor percebe que poderia modificar o comportamento daquele jovem. Ele viu nele potencial. Ele pensou, o Cedric Bell é inteligente, ele só precisa de um bom estímulo. Ele pensou dessa forma. E ele ofereceu um livro que resumia todo o conteúdo do semestre, né? E o Bell recebe aquele livro, no primeiro momento a gente percebe uma certa arrogância da parte dele, mas ele estudou, nos próximos dias, ele começou a mudar um pouquinho a sua conduta e começou a estudar. Ele viu, de alguma forma, uma oportunidade. E aí a gente vai fazer a nossa reflexão ao longo de tudo que se passou ao longo do filme, se essa mudança, por que motivo foi, né? Então, será que ele realmente queria ganhar o senhor Júlio César por alguma razão pessoal? Então, tem coisas que a gente não consegue chegar numa resposta definitiva, mas fica especulando, e isso é bom para nós pensarmos e buscarmos outras possibilidades de pensamento, né? Então, a gente tem esse momento onde o Bell recebe do professor essa oportunidade, e vamos pensar o livro como um estímulo, como uma oportunidade, né? Agora, ao dar essa... E aí eu chamo a atenção de vocês, em alguns momentos ele está estudando, né? Eles estão lá na cantina fazendo o lanche, e ele está estudando, ele está fazendo uma refeição, comendo o seu lanche, e está estudando, e os colegas perguntam e ele responde. Então, a gente percebe um lado diferente do Bell nesse momento, né? Já pelo estímulo de ter recebido do professor, talvez a atenção que ele nunca tenha tido. Então, talvez a gente possa entender essa mudança por ele ter tido a atenção de alguém, né, de uma pessoa que também era uma referência, porque era o seu professor, e que talvez ele nunca tivesse tido um estímulo positivo como esse. E aí a gente vai perceber, as notas dele começam a melhorar. No entanto, a gente percebe que há um esforço por parte do professor de levar o Bell ao concurso Senhor Júlio César. E aí é onde entra um momento que a gente talvez possa questionar a moral do professor Handert, né? Porque o professor Handert, ele vai quebrar, ele vai flexibilizar, é um termo mais utilizado na ética, né? Existe uma certa flexibilização da sua postura moral quando ele começa na cena da biblioteca, o livro já não poderia ser pego por empréstimo, e aí o professor vai lá e acaba, de alguma forma, dando uma força para que ele pegue esse livro, quando, na verdade, ele já não poderia, porque nenhum outro colega poderia solicitar o livro da biblioteca, mas aí a gente percebe que a secretária até tenta resistir a essa regra, mas ela acaba, até pela influência e a credibilidade que o professor Handert tem naquela escola, ela acaba cedendo. Então, aí ela também erra, se a gente quiser achar erro e acerto, ela também flexibiliza, ela podia não abrir mão e dizer que é uma funcionária da biblioteca, está cumprindo ordens e aquele livro não sairá de lá. Ela poderia ter feito isso, mas, de alguma forma, ela acaba flexibilizando, e aí a gente percebe até uma cena
acaba sendo até cômica, né? Porque o aluno acaba elogiando o cabelo dela, quando, na verdade, ela até diz, puxa, eu estou com esse corte, eu estou com esse cabelo aqui nos últimos 30 anos. Aí fica até engraçado nessa cena, quando ela coloca, e o menino faz esse elogio, obviamente, com uma segunda e terceira intenção aí, né? Que era buscar e pegar o livro. E aí a gente vai ver o dia da prova, onde o Bel vai ficar até o final, e aí o professor finaliza com ele, né, como o último aluno a sair da sala, e na sequência a gente vai ver aquela cena. Eu acho que eu não coloquei, mas vocês devem lembrar a cena que o professor toma aquela decisão que não deveria ter tomado, que é, após fazer a avaliação e colocar a nota, ele tenta buscar alguma coisa ainda no texto do Bel que mereça uma alteração daquela nota. E aí ele acaba, talvez naquela intenção de dar mais um estímulo positivo ao Bel, ele tira do concurso alguém que deveria ter estado e coloca alguém que não era para estar. E aí vocês lembram de tudo que acontece ao longo da história, né? Tem mais algumas cenas que eu coloquei aqui, as projeções. Nesse momento, é um momento mais lúdico, né? Onde eles estão brincando e o professor acaba participando, né, dessa brincadeira. Inclusive, mais um desvio do professor, né, de conduta, quando ele bate na bola, que a bola bate no vidro do carro, né, do diretor da escola, o professor acaba fugindo com os alunos. A gente percebe que no filme é até para dar um pouco mais de um clima mais lúdico, né, de um clima mais de comédia, né, uma cena mais cômica, mas a gente também poderia questionar isso aí, ok? Olha onde o livro foi parar, né? Vocês estão vendo aqui no roteiro, ó. Olha onde o livro foi parar, que era para estar na biblioteca no outro dia, logo cedo, né? Aqui é só explicar com vocês um pouquinho. E aí a gente vai ter, né, pessoal? A gente vai ter essa reflexão que eu poderia perguntar para vocês na sala de aula ou aqui mesmo de forma remota. Eu poderia dizer para vocês, o Bel poderia ter agido de uma forma diferente. Por tudo que nós falamos, talvez ele nem perceba que fez algo de errado. Não é isso, Débora? Não é isso, Bruno? Porque o conjunto de princípios e valores que o Bel segue, ele é diferente dos nossos, vamos dizer assim. Então, quando o professor questionou por que ele fez aquilo, ele fez uma outra pergunta. E por que eu não deveria ter feito do jeito que eu fiz? Por que você colou? O professor perguntou. O Bel disse, por que não colar? Então, os princípios e valores de Bel não dava a ele esse discernimento de fazer o que nós acreditamos ser o certo, que era ter estudado, se preparado e competido de igual para igual com todos os seus outros colegas, até porque ele estava estudando. Mas ele não quis fazer dessa forma, porque ele segue um outro conjunto de princípios e valores que para ele seria normal agir da forma que ele agiu. Então, a pergunta é, poderia ter agido diferente? Sim. Ele teve essa oportunidade. A ética é a chance que nós temos de pensar, de refletir sobre as nossas condutas, sobre a forma que nós vamos agir, sobre as nossas ações. Então, a ética é esse pensamento que eu tenho. Então, eticamente, ele agiu errado. E, moralmente, ele também agiu errado, porque ele colou, porque ele burlou o sistema de avaliação do concurso Senhor Júlio César. Então, deu para vocês perceberem o erro ético e o erro moral que ele cometeu, né? E aí a gente vai ter uma outra discussão. O diretor da escola também agiu de uma forma moralmente condenável, porque o professor teve a chance de dizer para ele que o Bel estava colando e que aquele concurso poderia ser interrompido. Mas o que é que aconteceu? A gente está falando de alguém de muita influência na sociedade, filho de um senador da República. Então, para a direção da escola, seria terrível que isso fosse revelado. Então, como é que o diretor agiu? Deixe como está. Continue. E aí, de alguma forma, o professor Handerkin, ele tem aquela primeira sacada de fazer uma pergunta que, de fato, o Bel não poderia responder, né? Que foi uma pergunta que não estava no conteúdo, mas que um dos colegas que estavam lá competindo, ele estava estudando uma parte, porque ele gostava de filosofia, porque ele gostava de literatura. Então,
o professor fez a única pergunta que o Bel não poderia responder e que o outro poderia responder, porque ele estava estudando e o professor tinha esse conhecimento, né? Então, vocês perceberam que aí foi, de alguma forma, foi um ajuste que o professor tenta fazer, de modo que ele já estava, talvez ali, moralmente arrasado, ao perceber que não era, que o Bel não foi o que ele achou que poderia ser, né? Então, pessoal, aí a gente vai caminhar para o final do filme, a revanche do concurso Senhor Júlio César. Mais uma vez, o Bel vai agir de uma forma moralmente condenável. Mais uma vez, ele repete os mesmos erros. Mais uma vez, ele cola o sistema de avaliação. Mais uma vez, ele perde, mas ele demonstra a sua arrogância ao lançar sua candidatura ao Senado da República naquela festa que seria um concurso de revanche, onde estaria reunido todos os seus amigos da época da escola e o seu professor, né? Então, a gente vai perceber que é um filme que não poderia ser diferente. O Clube do Imperador, ele é muito rico em discussões, ele possibilita bastante debate, reflexões e opiniões, inclusive, diferentes. Então, é importante que a gente dê um fechamento agora, mas nas próximas oportunidades que nós estejamos juntos, mesmo tratando de outros conteúdos, a gente vai, eu acredito que a gente vai acabar sempre lembrando alguma coisa do Clube do Imperador. Ok?